Olá, classe, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula falando sobre as vias de administração parenteral e tópica. Na aula passada, a gente viu sobre as vias de administração enteral. Agora nós iremos ver a via de administração parenteral e tópica. Bom, só para a gente continuar antes de começar a aula, quero dizer que faltam apenas, tirando essa, eu acho que 3 semanas. Dia 15 do mês que vem se encerra as últimas aulas de vocês, tá? Então, as nossas aulas vão até o dia 15, né? E depois disso se encerra o módulo que vocês estão vendo, 5. Alguns de vocês já vão estar terminando o curso, que seria a turma que começou com a gente a 191. Então, se encerra dia 15. Da turma 191, quem ainda não me mandou as aulas complementares para poder fazer o certificado, por favor, me envie logo. Agora, para todos os alunos que ainda não estão fazendo as aulas em AD, por favor, começar a fazer as aulas que ainda não tem, eu vi que ainda tem gente que não respondeu ainda as aulas em AD. Quem ainda não me mandou o trabalho para escolher uma via de administração e falar sobre essa via e as desvantagens dessa via, por favor, me envie para que eu possa poder começar a fechar as notas. A partir da semana que vem, eu vou divulgar a lista das aulas práticas. Então, o que vai acontecer nessas aulas práticas? Devido ainda à pandemia, a gente sabe que não vai poder contar com todos os alunos nessas aulas práticas, mas todos os alunos que tiveram o módulo anterior, que foi o módulo 4, vão estar vendo as aulas práticas. Os alunos que entraram nesse módulo, eles ainda não vão ter a aula prática, porque eles ainda não viram a aula de aula prática, tá ok? Então é mais para a turma que fez o módulo anterior, que teve cosmetologia e farmacotécnica. Os alunos que ainda não tiveram essas aulas de farmacotécnica e cosmetologia, eles ainda não vão ter aula prática, ok? Só vai ter os alunos que vai ter aula prática, os alunos que tiveram aula de farmacotécnica e cosmetologia. Tudo bem? Deu para entender? Caso ficou alguma dúvida sobre isso, pode me mandar via WhatsApp que eu tiro essas dúvidas de vocês. Beleza? Então, só reforçando os avisos. Quem ainda não me entregou o trabalho, por favor, me enviar. Pode mandar no meu e-mail, pode me mandar via WhatsApp os trabalhos, né? Aula prática, eu vou divulgar na semana que vem, os dias das aulas práticas. Então, terão quantidade específica de aluno por aula prática, mas todos os alunos que tiveram farmacotécnica e cosmetologia e garantia de qualidade vão ter essas aulas práticas. Os alunos que ainda não tiveram essas aulas práticas, que entraram no módulo depois, eles vão ter ainda a aula para depois ter a aula de laboratório. Deu para entender? Quem não fez as aulas em AD, por favor, fazer o mais rápido possível para que eu também possa lançar a nota. Deu para entender os recados? Então, assim, vai ser de 10 a 15 alunos por aula prática, tá? Devido ao espaço, à pandemia, tudo, então vai ser de 10 a 15 alunos por aula prática. Mas semana que vem eu já vou estar divulgando o dia dessas aulas práticas. Tudo bem? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre as vias de administração parenteral e tópica. Vocês lembram o que é a via de administração? O conceito ainda de via de administração? O conceito de via de administração continua sendo o mesmo da outra aula. Vocês lembram qual que é? Então, a via de administração nada mais, nada menos é que a forma com que o medicamento entrará em contato
com seu organismo para que ele possa exercer as atividades farmacológicas. Beleza? Esse é o conceito principal de via de administração. Tanto da via de administração enteral, parenteral, via de administração tópica, via de administração inalatória e por aí vai. Toda vez que você ouvir falar de via de administração, o que vai ser o conceito de via de administração? A via de administração, guardem bem isso na cabeça de vocês, que a via de administração é nada mais, nada menos que a forma com que o medicamento entrará em contato com o seu organismo para que ele possa exercer suas atividades ou sua função farmacológica. Beleza? E o que leva à escolha da via de administração correta? Então, assim, algumas vias de administrações, ela vai depender do estado do paciente, as condições físicas do paciente, a patologia que aquele paciente tem. Tá? Então, por exemplo, se você tem um paciente em coma, como que você vai dar um comprimido para ele tomar se ele está em coma? Não tem como. Então, você vai escolher uma outra via de administração. Se o medicamento, o paciente está em coma, um exemplo, eu não consigo dar comprimidos para ele, cápsulas para ele. Mas eu posso escolher uma via de administração parenteral. Qual seria essa via de administração parenteral? Intravenosa, intramuscular, por aí vai. No caso de um paciente em coma, como eu falei para vocês, eu não posso dar um comprimido, mas eu posso dar pela via de administração parenteral. E também, se tiver medicamentos na forma de supositório, eu também posso dar para aquele paciente que está em coma. Então, você vê que para a escolha da via de administração, às vezes também depende da patologia do paciente ou estado clínico deste paciente. Um outro exemplo, se você pega uma criança desnutrida, ou um adulto desnutrido, que está difícil, impossibilitado de achar a veia daquele paciente, você vai dar por intravenosa? Não. Você vai poder dar uma outra via de administração. Então, para vocês verem que para a escolha da via de administração, ela também depende do estado clínico do paciente. Beleza? E também, além disso, a via de administração, quando ela é escolhida, ela também depende das características do fármaco, do princípio ativo. Exemplo, tem fármacos que quando ele passa pelo metabolismo de primeira passagem ou passa pelo estômago, como a gente já explicou, ele pode ser inativado, então não tendo sua função. Quer ver um exemplo para vocês? Se eu perguntasse aqui na sala, quem já tomou bezetacil? Todo mundo deve ter tomado, ou a grande maioria vai levantar a mão. Eu já fiz essa pergunta em outras aulas que eu dei, então na sala a grande maioria levantou a mão. Se eu perguntasse para vocês agora, se tivesse duas opções da bezetacil, tomar bezetacil do jeito que ela é dada hoje, por via de administração, né, no caso de injeção, ou se tivesse a bezetacil para vocês tomarem em comprimido. Qual de vocês escolheria? Comprimido ou a bezetacil ainda do modo tradicional? Quando eu fiz essa pergunta uma vez na sala, a grande maioria falou: opa, eu preferia tomar em cápsula. Uma outra parte falou que preferia tomar do jeito que é dado hoje ainda, por injeção. Porque através disso, aí começaram a discutir, debater na sala. Então, uns preferiam injeção porque era mais rápido, outros preferiam em comprimido porque eles falaram que há o transtorno, sente dor quando se aplica a injeção, tudo isso. Mas vocês podem ver que não existe bezetacil em comprimido. Ela só tem na forma de injetável. Por quê? Porque ainda não, porque a bezetacil, o princípio ativo, ele quando entra em contato com o trato digestório
ou até mesmo com o fígado, ele é inativado, então ele não tem a sua função, tá? Então, por isso que não existe bezetacil em comprimido, porque a eficácia dele ainda é bem menor, ele consegue ser inativado. Lembra, para um fármaco fazer a sua ação, ele precisa estar na forma ativa. O que é inativo não vai fazer a sua função. Então, é por isso que ainda hoje nós não temos ainda a bezetacil em comprimido. Temos apenas a bezetacil em injetável. Então, você viu que dependendo também do fármaco ou do princípio ativo daquele fármaco, ele vai ter a sua via de administração diferente. Como eu falei na aula anterior, o diclofenaco, ele para tomar, você toma ele em comprimidos de 50 mg. Já quando ele é na forma de injetável, ele é de 10 mg. Por que que isso ocorre? Como eu falei na aula anterior. No caso do diclofenaco por comprimido, você tomou 50 mg. Ele vai sofrer metabolismo de primeira passagem, ele vai cair no fígado, onde ele vai sofrer esse metabolismo, aonde de 50 mg você só irá conseguir ter o fármaco ativo de 10 mg. Um exemplo. Então você perdeu 40 mg, né? No caso do diclofenaco em comprimido. Já o diclofenaco em injetável, o que acontece? A dosagem dele é menor, é em 10 miligramas. Por quê? Porque quando você aplica ele por via injetável, ele já vai cair na corrente sanguínea, não irá passar o processo de metabolismo de primeira passagem, tendo assim você tendo as 10 miligramas do fármaco ativo. Por isso que no injetável a dosagem em relação ao comprimido é menor. Porque no injetável você consegue chegar quase a 100% do medicamento ativo. Então, por isso que nos injetáveis, quando se tem uma dosagem que possa ser em comprimido e esse medicamento também pode ser injetável, a quantidade de miligramas no injetável vai ser menor. Por quê? Porque o injetável ele consegue quase 100% do fármaco ativo, chegando a 100%, diferente do comprimido, que vai ter uma grande perca, que nem eu acabei de explicar para vocês. Essa parte ficou bem clara da aula anterior, tudo, né? Então, para a escolha de via de administração, como eu falei, depende do estado do paciente e depende também do princípio ativo. O que aquele princípio ativo, se pode ou não, está sendo administrado pelaquela via de administração. Então, deu para entender até agora, né? É isso que eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês, para que vocês não esqueçam também o conceito de via de administração, tá? Deu para ficar claro tudo isso. Então, deu para ficar claro porque às vezes o princípio, a via de administração é escolhida de uma forma por causa do estado clínico do paciente e também pela composição ou pelo princípio ativo do fármaco. Porque às vezes aquele fármaco ele não pode ser administrado pelaquela via. Beleza? Deu para entender então até agora aqui. Caso não tenha dado para ficar claro, como eu falei, pode me mandar uma mensagem via WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês, tá ok? Mas por enquanto deu para ficar claro, né? Bom, falando ainda sobre a via de administração parenteral, o que acontece? Por que eu escolho uma via de administração parenteral? Ela é escolhida quando você tem um medicamento que ela é pouco absorvido ou esse medicamento ele é instável no trato gastrointestinal. Então, toda vez que eu falar em TGI, será trato gastrointestinal, tá ok? Aqui, ó. Quando a gente falar nessa palavra TGI, será trato gastrointestinal. Então, o que acontece? Olha só, não confunda, tá?
Na via enteral, você toma o medicamento pela boca e ele vai passar pelo trato gastrointestinal. Tá ok? Então, essa é uma diferença da via enteral para a via parenteral. Então, na via enteral, para você alcançar um efeito sistêmico, a substância, o princípio ativo ou o medicamento, ele vai passar pelo TGI, pelo trato gastrointestinal. Lembrando, a via enteral. Já a via parenteral, ela não passa pelo TGI, que no caso seria o trato gastrointestinal. Por que ela não passa pelo trato gastrointestinal? Porque você já vai introduzir o fármaco diretamente na circulação sistêmica. Então, deu para entender, né? A via enteral, ela passa pelo trato gastrointestinal. A via parenteral, o medicamento ele não passa pelo trato gastrointestinal, porque o fármaco ele já vai ser diretamente introduzido na circulação sistêmica. Beleza? Então, essa é uma diferença da via de administração parenteral para enteral. Tá? Os medicamentos administrados por via parenteral, eles necessitam de dispositivo auxiliar. Quais seriam esses dispositivos auxiliares? Uns deles seriam agulha, seringa. Então, ela necessita de dispositivo auxiliar. Beleza? Qual o dispositivo auxiliar, como eu falei, é seringa, agulha. Esse método ele é considerado muito invasivo. Por quê? Desta forma, para você poder escolher a forma de administração por via parenteral, você deve levar em consideração algumas utilizações. Então, por exemplo, local da injeção. Então, dependendo da via de administração parenteral, você tem que ver o local da injeção. Então, você vai, por exemplo, você pode aplicar a injeção intramuscular, intravenosa ou conhecida também como antigamente endovenosa, via de administração sistêmica. Então, cada local que você vai aplicar uma injeção, ela tem um local desejado. Então, por exemplo, se eu quero uma administração de uma injeção por via intramuscular, onde que eu vou aplicar essa injeção? Se eu quero por intravenosa, onde eu vou aplicar? Então, existe o local correto para a administração da injeção. Eu não posso pegar uma injeção que é intramuscular e aplicar por intravenosa, ou vice-versa, tá? Então, o local da injeção ele tem que ser o local apropriado. Cada injeção tem o seu devido local, tá? O volume da injeção. O que acontece? O volume da injeção também tem que ser levado em consideração. Então, por exemplo, tem uma determinada via que eu só posso aplicar até no máximo 2 ml. Passou disso, aquela via não pode ser administrado mais do que 2 ml de medicamento, tá? Quando você tem um princípio ativo mais oleoso. O que acontece? Você vai escolher o tipo de agulha também. Não só tem uma agulha padrão. Então, existem vários tipos de agulha também para você poder escolher, dependendo da via de administração. Se é intramuscular, endovenosa e por aí vai. O efeito terapêutico desejado também deve ser levado em consideração. E uma das grandes, sim, que tem que ser levado em consideração também é o domínio da técnica da injeção. Quem de vocês já foram tomar a mesma injeção
dependendo da pessoa que for aplicar, você falou, nossa, eu tomei injeção com fulano de tal e não senti nada. Agora eu fui tomar essa injeção com fulano de tal e senti muita dor. Às vezes a pessoa tem a técnica correta de aplicar aquela injeção, aquela determinada injeção, que você não sente dor. E tem aquele famoso agente que tem mão mais pesada, né? Então, o domínio da técnica da aplicação também ela deve ser levada em consideração. Beleza? Então, ficou claro para vocês. A via de administração parenteral, ela não passa pelo TGI, que seria o trato gastrointestinal. A via de administração parenteral, o fármaco ele vai diretamente para a circulação sistêmica, diferente da via enteral, pois a via enteral ela passa pelo trato gastrointestinal para depois ser metabolizado, para depois cair na circulação sistêmica. Beleza? Então, essa é uma das diferenças. Se eu perguntar na prova, vocês vão saber. Se eu perguntar na prova qual via de administração chega a quase 100% quando é administrada, qual que é a via? Via intravenosa, por aí vai. A maioria das vias de administração parenteral, ela chega a 100%, porque ela não passa pelo trato gastrointestinal. Beleza? Quando a gente fala ainda sobre via de administração parenteral, ela é dividida em 4 vias. Claro, existem mais vias de administração, mas aqui a gente vamos ver as principais delas, que são as 4 vias de administração. Então, cada via de administração dessas vias que a gente vamos ver agora, ela apresenta locais distintos quando ela é aplicada. Tá? E também a forma de aplicação da injeção, no caso, dependendo da via, ela tem que ser aplicada de uma forma específica. Tá? Então, por exemplo, quando o médico prescreve lá IM, qual que é essa via de administração? Intramuscular. Então, onde que ela tem que ser aplicada? Ela tem que ser aplicada diretamente no músculo, né? E qual que é a forma que eu vou aplicar essa medicação por intramuscular? Então, como eu falei, tem toda uma técnica, né? Então, o que que acontece? Quando você vai aplicar uma medicação por via intramuscular, como vocês podem ver aqui, vocês têm que fazer num ângulo de 90 graus, porque aquela medicação ela não pode ficar na epiderme, nem na derme, nem no tecido subcutâneo. Ela tem que atingir o músculo. Tá vendo? Então, qual é a forma de aplicação? Você vai ter que fazer ela em ângulo de 90 graus, tá? Como está aqui no desenho, para que ela possa chegar até o músculo. Então, vocês lembram que eu falei da técnica? Tem toda uma técnica para se aplicar. Dependendo da via de administração, cada via de administração é uma técnica diferente. Então, por exemplo, eu não posso chegar a pegar um medicamento transdérmico e aplicar ele em ângulo de 90 graus. Por quê? A medicação que era para ficar na epiderme, você está lançando ela no músculo. Então, como eu falei, quando se escolhe uma via de administração parenteral, você deve estar levando em conta aonde ela vai ser aplicada. Se ela for intramuscular, como eu falei para vocês aqui, ela tem que ter um ângulo de 90 graus, né?
Por que 90 graus? Porque ela tem que chegar até o músculo. Beleza? Deu para entender? Então, por isso que a gente falou das técnicas, né? Quando vai aplicar um medicamento por via parenteral. Beleza? Então, deu para entender. Se eu colocar um desenho na prova para vocês falarem qual que são as vias de administração de cada um, então, se vocês verem uma agulhinha a 90 graus, do jeito que está aqui, essa aplicação é intramuscular. Porque essa via de administração tem que ser em 90 graus, porque ela tem que atingir o músculo. Beleza? Então, agora quando vocês forem mais ao médico, vocês vão começar a reparar isso, né? Na forma que é aplicada a injeção de vocês, tudo, né? Bom, depois da intramuscular, a gente tem também a subcutânea. O que quer dizer subcutânea? Sobre a pele. Então, quando você aplica uma medicação por via parenteral subcutânea, qual que é a forma correta de você aplicar essa medicação? Essa medicação na seringa, ela tem que ter uma posição de 45 graus, como a gente está vendo aqui. Então, ela vai estar um pouco inclinada. Tá vendo? Por quê? Ela tem que atingir os tecidos. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Tá? Aqui é a derme, né? Vou fazer aqui para ver se caso não estiver dando para vocês. Aqui é a derme. E aqui, nessa parte aqui, ó, acima aqui no meio onde a agulha tá, são os tecidos subcutâneos. Então, quando você fala na administração subcutânea, ela tem que ficar sobre a pele, ela tem que ficar nos tecidos subcutâneos. Qual que é a forma correta de aplicar ela? Em 45 graus. Professor, por que eu não posso aplicar em 90 graus? Porque se você aplicar em 90 graus um medicamento que é para estar sobre a sua pele, o que vai acontecer? Você vai acabar pegando o músculo, tá? Então, muito cuidado nessas horas. 90 graus, quando é para aplicar no músculo. Quando você faz um ângulo de 45 graus, essa medicação ela tem que ficar no tecido subcutâneo, sobre a pele. Beleza? Agora vamos para o intravenoso, via intravenosa. Antigamente também endovenosa, tá? Conhecido como endovenosa. Então, na intravenosa, qual que é o objetivo quando você aplica uma medicação por via intravenosa? Você tem que fazer com que o medicamento ou princípio ativo chegue diretamente na veia, tá? Qual que é a forma correta de aplicar essa medicação por intravenosa? Então, a agulha e a seringa, ela tem que apresentar um ângulo de 25 graus, tá? Para poder atingir a veia, está vendo aqui, ó? Ela está atingindo a veia. E aonde você vai liberar o princípio ativo ou aquela medicação para aquele determinado paciente. Mesma coisa, se eu preciso que aquela medicação caia na veia para ir para a corrente diretamente já para a corrente sanguínea, se eu pegar um medicamento por intravenosa e aplicar ele em ângulo de 45 graus, ele vai cair na veia? Não, ele vai cair aonde?
no tecido subcutâneo. Se eu pegar uma medicação intravenosa e aplicar ela em ângulo de 90 graus, eu vou atingir a veia? Não, porque eu vou atingir o músculo. Então, você está vendo que dependendo do ângulo e também do tamanho da seringa, é onde você vai conseguir penetrar aonde você deseja. Então, como a gente está falando, depende do ângulo e da seringa. Então, por isso que tem seringa menor, maior, grossa, fina. Então, tudo depende, tá? Bom, temos também a intradérmica, tá? Qual que é o objetivo da intradérmica? É você atingir apenas a epiderme, tá? Essa parte aqui, ó. Você atingir apenas a epiderme. Então, qual que é a forma de administração dela? Você tem que deixar ela em ângulo de 10 a 15 graus para que ela possa atingir apenas a epiderme, tá? Por isso que o nome já diz, intradérmica. Ela tem que atingir a epiderme, tá? Gente, tem aqui também a intratecal, que eu vou falar, tem um slide só dela, tá? Que ela é aplicada ao redor da medula. Então, assim, eu tenho um slide falando só dela, aqui não deu para colocar ela, mas mais para baixo vocês vão estar vendo sobre ela também. Mas nesse slide deu para entender qual que é a diferença quando você escolhe uma via? Por isso que fala que existe técnicas diferentes para cada via de administração por parenteral. Então, aqui vocês viram que a intramuscular tem que ter um ângulo de 90, a subcutânea um ângulo de 45, intravenosa 25, intraderme 10 e 15. Também é levado em conta a escolha da agulha, tá? Nesse caso aqui. Deu para entender por enquanto? Se não deu, pode me chamar no WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês.
Bom, a via intramuscular, o que que ela é? A via intramuscular, ela é preferível à via subcutânea, por quê? Quando você necessita aplicar um grande volume de medicamento, a via intramuscular, ela é uma boa via para essa administração, diferente da via subcutânea, que é apenas 2 ml. Já na via de administração por intramuscular, você consegue aplicar maior quantidade de produtos farmacêuticos, tá? Por quê? E também ela deve ser levada em consideração a agulha. Por quê? Como o músculo está abaixo da pele dos tecidos adiposos, se utiliza-se uma agulha mais longa, tá? Os medicamentos geralmente são injetados em um músculo. Quais são esses músculos? Pode ser do braço, da coxa ou nádega. A rapidez com que o medicamento é absorvido na corrente sanguínea depende em parte, para vocês verem aqui, que o medicamento ele pode ser absorvido rapidamente, mas ele vai depender em parte do suprimento de sangue que tem aquele músculo. Quanto menor for o suprimento de sangue, mais tempo aquele medicamento vai demorar para ser absorvido. Tá? Os fármacos administrados por via IM podem estar em solução aquosa, que são absorvidas rapidamente, ou em preparações especializadas de depósito, que vão ser absorvidas lentamente. Então, a via de administração intramuscular, o que que ela faz? Ela permite que o medicamento seja injetado diretamente no músculo, tá? Então, esta via de administração ela é indicada para medicamentos de aplicação única, porque ela vai ter um efeito mais prolongado. Exemplo, quem já tomaram, claro, anticoncepcional por via injetável. Sim, já, né? Então, quando se toma um anticoncepcional por via injetável, ela deve ter pequenos volumes. Por quê? Porque ela não vai ter efeito tão imediato, se comparado com os medicamentos administrados por via intravenosa, tá? Então, para vocês verem, quando você compara por via intravenosa, o medicamento por via intramuscular, ele também pode ser aplicado em pequenas quantidades, beleza? Mas vocês, quando for aplicar por via intramuscular ou via subcutânea, como que eu posso falar para vocês? Alguns cuidados devem ser tomados. Quais são esses cuidados? Higienização das mãos antes da manipulação de qualquer medicamento ou substância. Vocês devem sempre observar a indicação de uso deste medicamento, pois como a gente falou, cada medicamento ele é indicado para uma via de administração diferente. Por quê? Caso você pegue um medicamento que ele tem que ser administrado por via muscular, o que pode acontecer? Você aplicar ele por via intravenosa, ele pode causar um grande problema para o músculo. Tá? Então, por exemplo, se você pega um medicamento que ele tem que ser aplicado por intravenosa e você acaba aplicando no músculo, ele pode causar um grande efeito naquele músculo. E esse efeito ele pode ser o quê? Irreversível. Então, vocês têm que sempre estar observando qual vai ser a via de administração, tá? Porque vocês sempre têm que lembrar que, dependendo da via de administração, se você pega um medicamento que é intravenoso e aplicar no músculo, ele vai causar um grande problema no músculo, tá? Então, qual que é a diferença da via intramuscular para a via subcutânea? A via intramuscular ela é aplicada no músculo e ela tem uma agulha mais longa e ela também ela pode ser aplicada a grandes volumes, beleza? Diferente da subcutânea, que a gente só tem apenas até 2 ml para ser aplicado, tá?
Só para vocês saberem, um dos medicamentos que podem ser aplicados por via subcutânea, que eu esqueci de citar no slide anterior, ela pode ser utilizada a heparina, né? E também a insulina, tá? A heparina para que é? Para aqueles pacientes que sofrem de trombose. E a insulina, vocês já sabem, que é para diabetes. Então, foram dois exemplos que eu esqueci de citar no slide anterior. Então, só para vocês saberem que para subcutâneo eu posso aplicar para trombose a heparina e para diabetes a insulina. No subcutânea, tá? É que eu esqueci de falar no slide anterior. Tá ok? E por intramuscular, vocês sabem, pode ser aplicado anticoncepcionais e por aí vai. Tá ok? Deu para entender até agora?